falar agora com o nosso filósofo dos pampas. Ele é o nosso querido Fernando Conrado, diretamente de Porto Alegre para todo o Brasil. Olha ele aí. Fala, Boa tarde, Conradinho, meus como é amigos que é, meu amigo? Boa tarde, meus amigos. Antes de mais Boa nada, tarde. parabéns ao Zuzu. Valeu, meu seu querido. aniversário aí, cara. Muitos anos de vida e muita felicidade. Que de felicidade, né? Vida longa pra ti, meu amigo. Que seja essa simpatia e profissionalismo sempre aí, como tu auto fizeste na tua autodeclaração de amor a si mesmo aí. Obrigado, Sim, Conradão. sim. O cara fez uma auto-homenagem. É um clássico. Isso aí, sensacional. Sensacional. Precisamos. Mas, Emílio, Oi. Mas eu tava vendo o programa de vocês aqui desde o início e teve duas situações que me chamaram a atenção. A primeira delas ali é acerca... Não, tá trancando minha internet, me avisem aqui, tá, senhores? Não, tá beleza. Tá perfeito? Tá, beleza. O que me chamou muito a atenção aqui, senhores, é o primeiro deles, o assunto do absorvente, né? E o segundo ali acerca da CPI da Covid, que o Travassos comentou. Acerca do absorvente, a gente tem que começar as pessoas em si têm que enxergar, né, que nós temos uma guerra muito grande aí de visões de mundo acontecendo, e eu queria que as pessoas analisassem friamente, olhando de fora. A gente teria duas opções nessa questão dos absorventes. Aí, em primeiro lugar, antes de mais nada, eu fui fazer uma pesquisa na internet para saber quais outros países do mundo têm essa regra de doação de absorventes, né? Mas, cara, o primeiro país do mundo que fez isso foi a Escócia, há um ano atrás. Não tem outros países no mundo que tenham essa doação de absorventes. E outro assunto que eu fui procurar também é as contradições que a gente tem na esquerda sobre a questão menstrual, né? Eles falam de pobreza menstrual, mas a grande propaganda que a gente vê aí por conta dessa visão de mundo mais vinculada a um pensamento que a gente convencionou chamar de esquerda, né? Que é o coletivismo, que é o progressismo como um todo, as campanhas deles é por não usar mais os absorventes, porque o absorvente, por exemplo, cada mulher, estou pegando uma informação da internet aqui, cada mulher gera enquanto lixo 3 quilos por ano por usar absorventes íntimos. Então, a vinculação com o movimento ecológico, com o movimento de preservação do meio ambiente, eles falam que tem que usar o absorvente de pano, o absorvente reciclável, né, que pode lavar e usar novamente. Inclusive, tem linhas aqui que são contra, né? Eles falam sobre a normalização do fluxo menstrual, que as mulheres menstruem e que não se veja problema nisso tudo. Então, a gente vê uma grande coerência nessa parte. O Bolsonaro, eu acho que ele toma... O que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte, ó, imagina se o Bolsonaro chega do nada e propõe o seguinte, agora eu vou tirar dinheiro da saúde, da educação, das outras coisas que são prioridades e vou colocar para doar absorventes íntimos à população. Como é que vocês acham que a esquerda, que os opositores do governo estariam falando, né? Estariam crucificando o Bolsonaro? Então a gente tem que pensar dessas duas formas. Eu não sei o que vai acontecer, né? Se o veto do Bolsonaro vai continuar ou não, eu não sei como é que o Congresso vai enxergar isso aí, porque existe ainda uma verificação acerca do veto dele. E o que eu quero trazer com isso é o pensamento das pessoas. Vejam o seguinte, seria muito mais fácil para o governo do Bolsonaro dar esses absorventes aí, né? São 120 milhões de reais, se pensar no grande cômputo do dinheiro público, do erário, não faria uma grande falta a ele fazer essa doação. Então, em termos de política, numa medida populista, seria muito mais fácil ele dar, né, para a população como um todo. Mas, por outro lado, a gente tem que enxergar que esse dinheiro que seria dado seria só para propaganda própria e seria contra a sua visão de mundo. Por exemplo, muitas pessoas dizem, Conrado, o presidente luta tanto contra a Rede Globo, por exemplo. Seria muito mais fácil o Bolsonaro dar dinheiro para a Rede Globo e dizer, pessoal, tá aqui o dinheiro, tá aqui o patrocínio que vocês pediram, só que agora a pauta de vocês vai ter que ser diferente, né? Nós vamos ter casais casados dentro da religião, que eles vão na igreja no final de semana, né? Essa questão de casais homossexuais tem que ser diminuída, tal. Seria muito mais fácil. Então a gente tem que tentar enxergar aí o que está por trás dessa grande polêmica e ver aí que tudo, como fala o Alba sempre, é uma grande narrativa. Muito Posso bem. fazer a pergunta? Esse aqui é o problema. O problema é as narrativas. Cada lado tem o seu lado. O problema é ver tudo através de uma lente direita ou esquerda, política pública direita ou esquerda. Tem que ver se funciona ou não. Você bem mencionou o projeto na Escócia, que já amplamente assegura em universidades e escolas o acesso gratuito aos absorventes. Além disso, teve um programa piloto muito exitoso, realizado no país de Gana, na África, que definitivamente aumentou a frequência escolar de alunas de baixa renda. Então, são exemplos concretos. Agora, questão de prioridades também. Tem que ver se funciona.
Se isso na prática funciona, pragmático. Você tem que, em vez, eu sinto que tem uma inversão de prioridades em jogo, porque não falta dinheiro nem fonte de custeio para sancionar fundão de 2 bilhões. Não tem falta de fonte de custeio para a hora que você vai seguir adiante com o subsídio do IPI para gamers, na ordem de 81 milhões, sancionado pelo Bolsonaro. Não tem problema de ausência de fonte de custeio na hora de dar 1,4 bilhão de dívida para a igreja. E por aí vai. E além de habitação especial para policiais. Estou falando que a gente tem que ter, de fato, uma política de habitação muito boa para todo mundo. Todos os funcionários públicos têm que ser bem atendidos, mas a questão é prioridade. Grupos de interesse em frente aos pobres aí que estão, enfim, amargando essa situação toda. Essa é a minha opinião, como você tem a sua, Conrado. Mas, enfim, de qualquer forma, eu queria aproveitar uma discussão que a gente teve aqui na semana passada, Emílio, que eu achei que... Eu queria ter ouvido do Conrado, mas não teve tempo da última vez, sobre o tal capitalismo woke, né? Woke é a expressão que os americanos usam de woke, de acordar para ter uma consciência social ante a discriminação racial que ocorre nos Estados Unidos, né? E aí isso acabou assim, infiltrando na política de diversidade de várias multinacionais, grandes corporações, e isso acaba ali moldando a forma com que os produtos e as peças de marketing são construídas hoje para atender essa demanda. Você acha que isso... Porque tem aquele lema, né? Quem lacra não lucra, mas acaba que eles estão invertendo essa lógica. O que você acha sobre isso? Pergunta 7 minutos e 12. Pergunta longa. Pergunta longa. Não, mas... De fato, Marinho, quem lacra não lucra, né? Os que a gente viu até no final de semana aí, a propaganda que o Bradesco veiculou aí nas suas redes, mostrando mais uma vez o sentido de lacração e tentar unir um pensamento atrás de uma terceira via, né? Daí eu me lembro daquela propaganda do Bradesco mesmo sobre o ano novo lá de 2013, quando eles colocam um grande 13 no final, que era o partido do PT. Eles fazem até uma chamada exorbitante ali para mostrar isso. O que as pessoas têm que entender acerca do capitalismo, e aí a gente vê esse feel good politics de grandes bancos que tiveram um lucro cada vez maior com governos que expandiam o tamanho do Estado. Porque assim, senhores, quando os governos expandem o tamanho do Estado, tem mais chance de acontecer corrupção, porque são mais os ramos dentro do Estado, né? Quando o governo diminui o tamanho do Estado, tem menos chance de corrupção, porque menos são os galhos do Estado. Então, normalmente, esses grandes conglomerados que buscam ter o quê? Um grande monopólio das suas ações, eles apoiam governos que ampliam o tamanho do Estado para que eles tenham mais chance de resolver as suas tretas e terem mais benefícios. O que a gente tem que pensar acerca do capitalismo é algo muito simples. Como é que as pessoas ficavam ricas antes do capitalismo? Eles ficavam ricos através da exploração, através da invasão de outras propriedades, vão ricos através da guerra, ficavam ricos através da escravidão. O capitalismo proporcionou às pessoas ficarem ricas através do trabalho. O capitalismo proporcionou às pessoas ficarem ricas através do desenvolvimento do seu pensamento, da criação do produto para resolver os problemas das outras pessoas. Então, o que a gente acaba vendo hoje cada vez mais, como eu digo para vocês, é o capitalismo dando soluções para que a expectativa de vida aumente, para que as pessoas tenham cada vez mais comida, fiquem menos doentes, só coisas boas. E, por outro lado, a gente vê os grandes conglomerados querendo cada vez mais ter um monopólio e aí sim defendendo esses governos. Não é à toa que todos os grandes bancos que a gente vê no Brasil aí, todos eles defendem mais um governo de esquerda aqui no Brasil, porque eles sempre tiveram lucros exorbitantes a partir dessa vinculação com esses governos. Então, mas o capitalismo também quer lucro. E a empresa... Sempre. Então, sempre é o lucro. Sim. E aí você vê onde é que está... A pauta. Onde é que está a chave da coisa. Por exemplo, vamos pegar Burger King. Certo. Burger King vai lá, lança uma campanha nos Estados Unidos, no Brasil, com a bandeira da diversidade. Isso. Né? Porque tudo é estético. Não quero acreditar que o cara quer resolver problema. Exato. Eles não querem resolver problema de ninguém. Eles querem vender hambúrguer e querem ficar bilhardários e acabou. Aqui no Brasil, é bonito isso? Funciona a propaganda? Funciona. Aí tem a bandeira da diversidade e tal. Vê lá na Arábia, se eles põem a bandeira. Lá tem a burca vendendo hambúrguer. Lá uma burca pra caramba, mas o hambúrguer tá lá, ó. E é o mesmo hambúrguer. O hambúrguer tá lá com a burca. Então, quer dizer, o cara se apropria dessas coisas pra obter o lucro, meu amor! Não é por bem da humanidade, tão cagando pra gente! Ele quer hambúrguer, bicho! Porra!
Você entendeu, Zuzu? Obviamente. Porra, é isso. Mas é assim. Então, é assim no mundo, é assim sempre. Assim, brother. Trouxa é o cara que acredita, que fala, como esses caras estão preocupados com a gente. Eles querem resolver o problema. Nossa, que justiça social. Mas a justiça social para todos. Lógico que não, porra. Querem vender hambúrguer, porra. Para todos. Mas é que tá, Emílio, duas coisas, tá? Enquanto tu fala isso. Em primeiro lugar, essa campanha do Burger King, Fundação Lehman, né? Vamos deixar claro. Ela sai numa semana e na outra semana o candidato Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, também financiado pela Fundação Lehman, vem a público dizer, né? Assumir aí a sua homossexualidade, zero surpresa para nenhum gaúcho, mas pro resto da população brasileira aí talvez tenha sido uma surpresa. É tudo uma grande narrativa para deixar todo mundo preparado, inclusive hoje, dia 11 de outubro, lá nos Estados Unidos, é o dia de sair fora do armário, né? Dia Nacional do Coming Out. Então, eles estão celebrando lá toda essa grande situação. Mas, como eu estava dizendo para vocês, Emílio, eu acho que foi muito feliz em colocar para as pessoas, é que o grande objetivo dessas empresas é ter cada vez mais lucro e, obviamente, no momento que eles têm esse contato, no momento que eles ficam ricos, poderosos, né? Eles querem o quê? Eles querem extirpar qualquer possibilidade de outros concorrentes aparecerem no mercado. Eles querem segurar o monopólio. E aí não tem nada melhor para segurar um monopólio do que a gente ter a criação de leis. Não é à toa, se for examinar o caso do Mensalão, por exemplo. O Mensalão era os deputados todos recebendo mesadas para que fossem passadas leis que protegessem grandes monopólios da indústria. Isso foi o que a gente viu, por exemplo, na indústria automobilística, entre tantas outras. Então, que bom que tu fez essa ressalva aí para as pessoas, Emílio, que é para todo mundo só abrir os olhos, né? Enxergar o que está por trás de toda essa grande lacração que a gente vê por todos os lados. Ô, Conrado, ia perguntar para você de uma celeuma na internet, que acho que uma jornalista espanhola chamada Cristina falou sobre o Foro de São Paulo e relacionou partidos aqui, até do Brasil, da América Latina, com toda a questão do narcotráfico. Queria que você esclarecesse isso, eu tinha avisado já, né, porra? 94. Aí é que tá, às vezes é um assunto muito grave, né? Mas essa grande denúncia que uma importante jornalista da Espanha fez é que existe toda uma conexão internacional de 126 partidos de esquerda em 23 países diferentes que são financiados pelo narcotráfico internacional. Inclusive, um dos grandes diretores de todo esse pensamento e dessa política ideológica do Hugo Chávez, ele era um dos homens mais procurados do mundo, inclusive pela CIA e pelo FBI também, acabou recebendo proteção de alguns países, de alguns partidos socialistas lá na Europa, buscando o seu exílio lá na Espanha, especificamente, para conseguir não ser preso, prisão perpétua, que seria a condenação dele nos Estados Unidos, para que ele sobrevivesse aí melhor lá na Espanha. E com isso daí, senhores, a gente tem que ver outros aspectos, né? Hoje, por exemplo, uma notícia que está na capa do G1, acabei de ver há pouco, é que alguns policiais estão sendo investigados, né, porque eles tiraram foto, eles foram celebrar o Dia das Crianças com um menininho que queria ser policial, tal menininho de farda de policial, com uma arma na mão ali, os policiais foram lá visitá-los e agora talvez sejam punidos por terem participado dessa foto aí, estimulando uma criança a ser policial. Aí eu quero que vocês pensem nesse grande desenho, né? Se o narcotráfico, segundo eu vou falar que é segundo essa jornalista espanhola, tá? Se ele financia, se ele sustenta os partidos de esquerda pelo mundo, vocês já perceberam como existe uma grande luta mundial para tirar o dinheiro da polícia, para diminuir o prestígio da polícia? Vocês viram nossa própria Suprema Corte, por exemplo, eles durante a pandemia impossibilitando que os policiais subissem o morro para prender assaltantes. Vocês viram isso acontecer? Vocês viram a nossa própria ministra Carmen Lúcia numa live fazendo a apologia ao uso da maconha, dizendo que isso aí não poderia nem ser crime. Dizendo, não, as pessoas que estão consumindo pouco não poderiam nem ser punidas. Eu quero que as pessoas pensem, independentemente de gostar de drogas ou não gostar de drogas, que é o seguinte, ó, o cara só consome em um mercado que não é legalizado de traficantes. Ou seja,
Se não tem demanda por consumir drogas, não existiria tanta traficância. Então vocês vejam aí que são estímulos da nossa própria Suprema Corte para o crescimento de um grande mercado ilegal que tem suas ramificações pelo mundo todo e segundo essa jornalista também vinculados aí ao PT, ela fala com todas as letras, Dilma Rousseff, Lula, PT e demais outros partidos de esquerda da América Latina e da Europa. Mas isso também não é nada comprovado, né, Conrado? Isso aí é jornalista que falou, né? Não é comprovado. É uma denúncia. É uma denúncia. É uma denúncia, mas se for observar, ligar os pontos, né, Emílio? Os pontos começam a fechar. A conta começa a fechar. Por exemplo, por que nós temos uma Suprema Corte aí, né, com o que a gente sabe que tem um dos seus ministros aí que advogava para uma empresa que pertencia ao PCC. Bom, se vocês viram em São Paulo, vocês que habitaram em São Paulo, te lembra aquele dia que o PCC fechou a cidade? Tu viu como foi organizado? Em poucas horas, eles fecharam a cidade e ninguém saiu para as ruas. Tu acha que isso acontece de uma hora para outra e se não tem as outras instituições envolvidas numa coisa dessas? É muito poder, né, senhora? Tanto organizado que foi poucas horas, todo mundo saiu para as ruas, todo mundo se comportou de maneira ordenada e eles conseguiram os seus grandes objetivos aí. Mas esse é um assunto aqui, né? Mas são suposições. Sim, são suposições. Sim, não afirmações. Ô, Conrado, fogo na cozinha do governo Bolsonaro. Hoje, pastor Silas Malafaia, meu irmão, promete uma live bombástica. E ele vai, supostamente, denunciar 2 ministros do governo que são frontalmente contra, estão articulando contra, boicotando a nomeação de André Mendonça para o STF, que tem o apoio da ala evangélica simpática ao governo. E qual que você acha que pode ser a repercussão disso? Ele promete botar a boca no trombone, dar nome aos bois. Isso hoje à noite numa live dele. Qual é a sua expectativa em relação a isso? Vamos ver que assim, né, senhor? Você sabe, né? O Bolsonaro falou que ia trazer um ministro para o STF terrivelmente evangélico. Agora ele tem que dar essa resposta, essa grande base dos seus votos. Indicou o André Mendonça e o Alcolumbre lá está trancando, que não poderia, né? Isso aí tinha que ser de pronto. A Sabatina trancou essa Sabatina aí para tentar botar um outro nome aí. Bom, senhores, o que a gente está vendo nessa grande guerra durante o governo é que, de todas as formas, eles tentam desarmar a base de fundamentação do governo Bolsonaro. O maior símbolo aí que está sofrendo ataques na última semana é o ministro Paulo Guedes, né, por conta que eles teriam uma offshore no exterior. Mas uma offshore é algo legal, sendo criado a partir de recursos legais, e ele tendo sido homologado pelo Tribunal de Contas da União, que ele tem que prestar as respostas ali, e tudo passou de maneira correta, ele não fez movimentação nenhuma lá fora, não existe nada de errado nisso. Mas aí vocês veem essa grande narrativa acontecer por todos os lados. Por quê? Porque a economia do Brasil, diante de todo o cenário internacional, a gente tem aumentos de preços do mundo todo, aumento do frete no mundo todo, aumento do valor do combustível do mundo todo, né? E aqui no Brasil eles querem trazer todos esses perrengues por conta do presidente da República, e como a economia acaba aos pouquinhos engateando para um novo sucesso, eles querem ir atacar o ministro da Economia. Como eu falo para vocês, a guerra aqui, Marinho, não é nem de direita e esquerda, como tu falasse, mas é de quem está no poder contra quem perdeu o poder, né? A guerra é sempre essa. Então a gente tem que pensar, ao menos quando eu penso em alguma decisão política, quais são desses representantes que estão no poder e que estão fora do poder, que mais se alinham com a minha visão de mundo, independentemente de partidos e essas coisas. É isso. E essa grande guerra que a gente está que a gente está enxergando. É isso aí. Eles querem comer o filé mignon. Isso. Né? Quando falta a lagosta, o filé mignon faz falta aquilo, aí eles querem de novo pegar lá. Garotos não falta. Obrigado, viu, querido Conradinho? Valeu, obrigado. Conradão. Fernando Conrado, tá lá o Fernando Conrado com as suas aulas, com as suas informações Só entrar no nosso Instagram. No Instagram tem muito papo dele, tem aí, ó, Fernando Conrado no Instagram, tem muita história. Fernando Conrado, sigam lá todos. Fernando Conrado, tem os cursos dele, ele também bate um papo bacana lá nos stories. Eu acompanho bastante o Fernando Conrado. Obrigado, viu, Conrado, pelo papo aqui com a gente. Obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus aí. Bom feriado amanhã. Valeu.